Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Eu quero convidar você a, nos próximos minutos, meditarmos e celebrarmos juntos a grandeza da Santíssima Trindade. De fato, no próximo domingo nós teremos a solenidade da Santíssima Trindade, um pouco fechando o ciclo pascal e iniciando o novo tempo, que é o tempo comum, o tempo ordinário. Na verdade, dentro do ciclo litúrgico, esse seria o 8º domingo do tempo comum, que a Igreja então dedica à meditação e à celebração da Santíssima Trindade. Veja, na realidade, a Santíssima Trindade, ela se revelou plenamente, né, diante da Igreja, exatamente no mistério pascal. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e subiu aos céus, enviando depois o Espírito Santo. Ou seja, estas duas obras, né, que na realidade são uma só, mas a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, né, são como que os dois braços que Deus Pai envia no mundo para nos abraçar, para nos resgatar. Então, o envio do Filho Salvador e o envio do Espírito Santificador faz aparecer diante de nós esse grande mistério que é o mistério da Santíssima Trindade. Então, na realidade, se nós quisermos celebrar bem o mistério da Santíssima Trindade, nós precisaríamos ver em que, na nossa vida espiritual, nós podemos crer mais, esperar mais e amar mais em Deus a partir desta revelação. Porque algumas pessoas têm uma tendência de achar que a Santíssima Trindade é uma coisa assim cerebral, teórica, desencarnada, como se fosse uma espécie de um teorema, uma equação matemática muito difícil que somente especialistas, né, teriam acesso. Mas na realidade não é nada disso. A Santíssima Trindade, ela é vida vivida, ela tem que estar na vida de todos os fiéis cristãos, mesmo os mais simples. Então, vamos um pouco exorcizar esses preconceitos, né, que a gente tem de achar que as coisas são importantes somente quando elas têm uma clareza cartesiana, né, como se a gente precisasse entender tudo da Santíssima Trindade para que ela fizesse realmente diferença em nossas vidas. Não. Deus é um Pai bondoso que não fala em enigmas para os seus filhos. Então, para a gente realmente mergulhar nesse mistério de uma forma espiritualmente eficaz, a gente precisa pôr para dormir um pouco a nossa curiosidade, né? Essa coisa de querer dominar com a nossa cabeça as coisas. Não, nós precisamos jogar o nosso coração nesse mistério, se nós quisermos realmente tirar o fruto. E isso todos nós somos capazes de fazer, até as pessoas que têm menos escolaridade, né? Aliás, talvez essas pessoas consigam fazer mais do que aqueles que são estudados exatamente por causa da simplicidade do coração. A gente vê na vida dos santos, concretamente, como eles viveram esse grande mistério da Santíssima Trindade. E nós? Como é que nós podemos viver? Bom, então vamos passar um pouco, né, as três pessoas e o nosso relacionamento com estas três pessoas que são um único Deus. Um só Deus em três pessoas. Primeiro, Deus Pai. O que significa crer em Deus Pai e viver como filho deste Pai do céu? Bom, em primeira coisa nós precisamos entender o seguinte, que o Filho mesmo é Jesus, não é? Ou seja, o Filho eterno de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é que é verdadeiramente Filho de Deus. Agora, nós, pelo derramamento do Espírito Santo, fomos inseridos como membros do corpo de Cristo e por isso nos tornamos filhos nesse Filho Jesus. Geralmente se usa a palavra somos filhos adotivos, não é?
Mas essa palavra filho adotivo talvez precise ser um pouco aprofundada. Por quê? Porque o que é um filho adotivo? Um filho adotivo é um filho que se tornou meu filho por um ato jurídico. Mas isso é muito fraco. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, filho adotivo é filho no faz de conta. Mas não. São João diz na sua primeira carta, não é, que nós somos chamados filhos de Deus e nós de fato o somos. Então o que quer dizer que nós de fato somos filhos de Deus? Bom, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é nem como Jesus, que é filho da mesma natureza do Pai, mas também não é somente uma ficção jurídica. Nós somos filhos na graça. E aqui é que está a diferença. Esta realidade da graça de Deus que opera em nós é que faz toda a diferença no nosso relacionamento com a Trindade. Nós recebemos a graça através do batismo e através do batismo fomos, né, inseridos numa vida divina, numa vida sobrenatural, numa vida superior. Esta vida não é natureza. O que é natureza? Natureza é mineral, natureza é vegetal, natureza é animal, natureza é homem, natureza é anjo. Tudo isso é natureza criada. Não é isso. É sobrenatural. É Deus. Nós fomos introduzidos na vida de Deus e nós precisamos crescer nesta vida de Deus, porque se é verdade que nós já somos filhos, também é verdade, como diz São Paulo, ainda não se manifestou o que seremos, ou seja, aqui que está o paradoxo, ou seja, nós já somos filhos de Deus, mas na verdade também estamos sendo gerados na graça, ou seja, nós precisamos crescer de graça em graça, nós precisamos crescer de fé em fé, e quanto mais a gente vai crescendo na fé e na graça, mais nós vamos nos tornando filhos. Conforme aquela palavra que Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o que é que significa crescer nesta filiação divina? Na outra passagem, Jesus diz, sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Perfeito, misericordioso, significa que nós precisamos crescer no amor. O nosso Pai do céu nos amou, entregando o seu Filho, enviando o Espírito Santo, nós também precisamos, para ser filhos deste Pai, precisamos amar, precisamos nos doar, precisamos nos entregar. Então, a Trindade, ela é uma presença na nossa vida, é uma presença de doação. Nós precisamos também nos entregar e nos doar. Por isso o Espírito Santo em nós, né, esse espírito de filhos adotivos, nesse sentido profundo, clama, Abba, Pai. Essa entrega. Então, nós precisamos, para sermos filhos, precisamos fazer aquilo que Jesus fez na cruz, né? Jesus, dando um grande grito, entregou o Espírito. E São Lucas diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Essa entrega filial, confiante nos braços do Pai. Nós precisamos imitar este Filho Jesus e crescer na imitação deste Filho. Mas como é que nós podemos crescer na imitação do Filho Jesus se não movidos pelo mesmo Espírito Santo, que é a caridade ardente do Cristo? Então, olhando para o mistério pascal, vamos ser bem práticos. Olha para a cruz de Cristo. O que é que você vê lá? Você vê, se você olha sem os olhos da fé, você vê uma cena de horror. Uma cena terrível. Mas se você olha com os olhos da fé, você vê um sacrifício de amor. Todo sacrifício de amor tem que ter altar, cordeiro, sacerdote e fogo. Ali, quem é o altar? É Jesus. Quem é o cordeiro? É Jesus. Quem é o sacerdote? É Jesus. Mas quem é o fogo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo
que transforma toda aquela dor em amor. Senão seria somente uma crueldade. Ali é Deus que se derrama num amor infinito por nós, e é também o homem que se derrama no amor infinito por Deus. Eis o mistério da humanidade de Cristo, da encarnação do Verbo. Ele é Deus e é homem. Ou seja, na cruz, a mesma pessoa é Deus e a mesma pessoa é homem. Como Deus, Ele é Deus que nos ama e nos ama de forma infinita. Num coração humano, Deus nos amou até o fim. E como homem, sim, como homem, Ele é o homem que dá uma resposta de amor a Deus, mas com a capacidade divina de corresponder infinitamente a esse amor infinito. Eu estou aqui gastando um pouco o tempo nesta reflexão, mas exatamente para que você veja ali, no mistério pascal, na cruz de Cristo, esta realidade maravilhosa de amor na qual nós precisamos crescer e precisamos imitar. Precisamos imitar. Esta imitação de Cristo é que nos coloca no mistério da Santíssima Trindade. Se nós queremos ser filhos deste Pai Celeste que está nos céus, nós precisamos realmente nos agarrar com este Filho Jesus. Nós precisamos abraçá-lo com uma fé cada vez mais profunda, porque neste abraço nós estaremos unidos a Ele pelo Espírito Santo. E será gerado em nós o Filho que nós precisamos ser cada vez mais, cada vez mais. Então vejam que o mistério da Santíssima Trindade não é um mistério desencarnado, uma coisa etérea, é o mistério no qual nós devemos nos mergulhar. Vamos nos aproximar de Cristo. Foi Ele quem disse na última ceia, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. É Ele que não, como diz a carta aos Hebreus, Ele não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Como Ele diz lá na aparição a Maria Madalena, na manhã de Páscoa, no capítulo 20 de São João, Ele diz assim, vai e diz aos meus irmãos. Veja, Jesus nos chamar de irmãos. Que beleza, que coisa extraordinária. Não te dá vontade de dançar diante dessa verdade? Ele é meu irmão. Se Ele é meu irmão, eu sou filho do Pai. Se Ele é meu irmão, o mesmo Espírito que está nele está em mim e nós estamos unidos. Esta é a unidade do Espírito Santo. Essa é a unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que arde em nossos corações para amar Jesus cada vez mais e assim nos tornarmos cada vez mais filhos do Pai, amando o Pai cada vez mais. Nós entramos nesta comunhão de amor, nós entramos nesse mistério de amor do Pai que ama o Filho, do Filho que ama o Pai. Esta é a caridade ardente que deve estar em nossos corações. Não foi isso que fizeram os santos? Não foi isso que os santos viveram e quiseram viver com uma ousadia extraordinária? Vejam, a pequena Teresinha do Menino Jesus. Esses dias celebramos o aniversário de canonização de Santa Teresinha, dia 17, que foi canonizada dia 17 de maio de 1925. Santa Teresinha, uma menina de 24 anos, ousadamente, ela diz para Jesus, Jesus, eu queria amar-vos tanto e amar-vos como nunca foste amado. Veja a pretensão dessa menina, mas essa deve ser a pretensão de todos nós.
receber o Espírito Santo para darmos a Jesus todo o amor que Ele merece. Não conseguiremos, é claro, mas nós deveríamos ter sede disto. Deveríamos ter sede de amar Deus. Isso é o sinal claro do Espírito Santo em nós, é esta sede de amar Deus cada vez mais. Sede de amar Deus cada vez mais. Compreender, né? Compreender que nós, mergulhando nessa graça do Espírito Santo em nossos corações, nós poderemos verdadeiramente ser filhos nesse Filho que é Jesus e filhos de um Pai amoroso. Agora, gostaria de concluir usando esses últimos minutos, uma vez que nós já vislumbramos um pouco esse grande mistério de amor, para dar algumas dicas muito pontuais de como é que a gente pode levar isso para o dia a dia, para sermos bem práticos. Como é que nós devemos nos relacionar com a Santíssima Trindade? Primeira coisa, a fé, né? Nós temos que recordar esta verdade durante o dia. Recordar de uma forma muito simples. Cada ato do dia, cada coisa que nós vamos fazer, nós podemos começar com o sinal da cruz. Não é? A Trindade foi revelada na cruz. Quando Jesus, entregando o Espírito, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali o Filho, o Pai e o Espírito. Então você traça o sinal da cruz e começa as suas atividades em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos batizados com esta frase, com esta verdade. Portanto, nós recebemos a graça todas as vezes que você faz o sinal da cruz com devoção, não automaticamente, não como superstição, não como um ritual, desculpa a palavra difícil, apotropaico, né? Para afastar mal agouro, mal olhado, não, mas como um sinal de devoção e de tomada de consciência e de aumento da graça do meu batismo. Eu sou templo desta Trindade Santíssima. Isso significa, meus queridos, que dentro de nós existe esse Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que é doação total o tempo todo. Então eu vou começar a minha atividade agora, eu quero me doar a Ele. Eu quero corresponder a esse amor. Eu vou dar aula, eu vou começar a dirigir, vou pegar o carro. Estou passando na frente da igreja onde tem o sacrário, tem Jesus. E aí eu tomo consciência de que Ele está aqui no meu coração também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando eu vou tomar uma refeição e vou comer, eu me lembro que Deus é o meu alimento. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E o que é que levava Jesus a dizer isso se não fosse a força e o amor do Espírito Santo que ardia no coração dele? Eu vou me alimentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tantas pequenas coisas, pequenos gestos que nós podemos a todo momento trazer esta Trindade. E saiba, meu irmão, se você fizer isso, você está sendo tocado. É a humanidade de Jesus tocando você como membro do corpo dele e introduzindo você nesse grande mistério de amor. Uma coisa simples, simples como um sinal da cruz. Mas não somente isso. Nós temos que lembrar que a Trindade é a nossa força, é a nossa consolação, é a nossa luz. E o que é que nós somos? Nós somos fracos, nós somos necessitados de refúgio, nós somos ignorantes, confusos. Então, veja só, um ato de humildade, me humilhar diante desta presença. O primeiro ato que eu falei é a fé na presença. Você tem fé, faz o sinal da cruz e tem fé nessa presença. Ele está aqui, se doando a mim. Quero me doar a Ele. Mas
A segunda coisa, se humilhe. Se humilhe diante de Deus. Por quê? Porque sem um ato de humildade profunda, você não está na verdade. O mistério da Santíssima Trindade é um abismo de amor, onde nós deveríamos dizer diante de Deus, meu Deus, como é possível que eu tenha sido inserido num mistério tão grande, logo eu, essa miséria aqui, esse nada. Ah, meu Deus, como sois grande, como eu sou nada, como eu sou nada. Se humilhe. Segundo ato, humildade. Primeiro, fé na presença. Segundo, humildade. E isso nos leva automaticamente para um ato de adoração. Por quê? Porque é evidente, a humilhação diante de Deus não é uma humilhação destruidora, é uma humilhação de amor. Então você adora, você ama. Como não lembrar, então, a tradição litúrgica de fazer uma inclinação de cabeça ao pronunciar o glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Sim, lá no céu, quando Deus começou a criação, os anjos já davam glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, sim, hoje, a corte celeste, os santos de Deus, nossos irmãos maiores, já estão no céu dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E sempre, sim, porque a glória da Trindade não passará, o mal passará, a miséria desse mundo passará, o drama dessa história passará, a doença passará, a dor passará, o pecado passará, mas a glória da Trindade não passará. Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Os séculos dos séculos quer dizer o seguinte, em todos os tempos, seja o tempo como ele é vivido por mim, seja o tempo como ele é vivido pelos anjos, seja o tempo como ele é vivido na glória do céu, os séculos dos séculos. Amém. Adorar esta Trindade. A gente precisa fazer isso. Se nós fizermos isso, nós estamos crescendo espiritualmente, mas a gente vai desaprendendo a amar, né? E é claro, como eu disse, a adoração é amor. E a gente ama quando a gente cumpre os mandamentos de Deus, quando cumpre a vontade dEle. Então isso tem que ser depois muito concreto. Uma das formas mais concretas que a gente tem de celebrar a Santíssima Trindade é imitar a unidade da Santíssima Trindade no corpo a corpo com os nossos irmãos. Eu tenho que olhar para o meu irmão e vê-lo como parte de mim, como um de mim. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, eu tenho que olhar para o meu irmão como um de mim. Quando eu vejo um irmão que está no pecado, quando eu vejo um irmão que está longe de Deus, está aí na ignorância, nas trevas, está longe de Deus, quando eu vejo tanto ódio no coração do meu irmão, o que é que eu devo fazer? Ter compaixão, olhar para aquele pecador como Deus olha para mim, com compaixão e sentir o drama daquela pessoa que precisa ser convertida. E se eu não consigo evangelizá-lo concretamente, dizendo uma palavra, se ele está fechado, me sacrificar, oferecer minhas orações, meus sacrifícios, minhas dores pela salvação daquela alma. A maior caridade que nós podemos fazer pelo irmão é lutar pela sua salvação. A tal ponto que, como diz São Paulo na carta aos Romanos, eu gostaria de ser anátema para que meus irmãos
os judeus se salvassem. Como Santa Teresinha, que quis, num momento de loucura de amor, dizer que por amor a Cristo iria até o inferno para resgatar as almas. Depois ela viu a loucura que estava falando, porque era impossível ir ao inferno por amor a Cristo. Mas, em todos os casos, esses arrebatamentos de amor que o Espírito Santo faz com que nós queremos nos configurar a Cristo a tal ponto que sejamos devorados, consumidos por esta chama de amor. Meus queridos, é solenidade da Santíssima Trindade. Que esse mistério de amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, nos faça crescer na graça para sermos cada vez mais filhos no Filho. Leve esse amor onde quer que você se encontre. Seja um só com os seus irmãos. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça sobre você, sobre suas famílias, sobre todas as suas preocupações e necessidades, hoje e sempre. Amém.